Muito bem, já estamos de volta com a Arena do Futuro para o terceiro bloco desse programa maravilhoso sobre o ecumenismo. Está ficando claro para você? O assunto está chegando claro para você? Eu espero que sim, porque agora nós vamos concluir esse tema mostrando na Bíblia outros pontos interessantes para que de uma vez por todas você compreenda o que a Bíblia fala sobre os dois movimentos. Bem, então ficou claro que em Apocalipse 16 tem o movimento de união por parte do inimigo. E João capítulo 10 tem o movimento de união por parte de Jesus Cristo. E que nós precisamos seguir a palavra de Deus e não abrir mão dela jamais. Não abrir mão dela jamais. Você sabe que, ultimamente, nós temos observado nos púlpitos das igrejas, isso aqui é uma coisa muito séria, hein? Mas muito séria. Nós temos observado nos púlpitos das igrejas que as pessoas já não estão mais usando a Bíblia com tanta profundidade como antes. Você já notou isso? Hoje em dia, nós estamos percebendo que as reuniões em várias igrejas, elas estão se transformando em shows, em programas de auditório. E as pessoas estão deixando de lado a Bíblia. Então, vai lá alguém, gastam 40 minutos cantando, depois mais 30 minutos orando, tá bom? Oração é muito importante, mas quando abre a Bíblia, a pessoa lê um versículo, fica uma coisa muito superficial, entendeu? E fica mais aquela empolgação, mas não tem raiz, não tem raiz. As igrejas estão deixando a Bíblia de lado, e esse é um fator ecumênico do mal, porque quanto mais ignorante as pessoas forem, melhor para o inimigo. Quanto menos conhecimento bíblico as pessoas tiverem, melhor para o inimigo. Entendeu? Quanto maior a ignorância, melhor para o mal. Por isso aqui no Arena, nós queremos que você tenha o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Quando eu li no bloco anterior, dizendo que Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Depois ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está dizendo que os filhos dele estão em outras igrejas, estão em outros movimentos religiosos. E ele fala assim, a mim me convém chamar essas pessoas, a mim me convém buscar essas pessoas, para que haja um rebanho e um pastor. Agora, eu vou ler com você um texto do livro do Apocalipse. Esse texto do livro do Apocalipse é bastante curioso. Eu acho que você já leu também. Veja só o que diz Apocalipse 18. Apocalipse 18. Vou ler até o 4. Diz assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Observe isso aqui. Agora, finalmente, a coisa vai clarear mais ainda, quer ver? Quantas igrejas existem na Bíblia? Quantas igrejas a Bíblia menciona? Você sabe? Ok, eu lhe ajudo. Em Apocalipse 12, aparece a igreja verdadeira. E Apocalipse 17, aparece a igreja falsa. Então, dentro da Bíblia, existem duas igrejas. A verdadeira e a falsa. Só duas, não existem mais. Em outras palavras, a Bíblia menciona apenas dois caminhos. Somente dois caminhos. O estreito e o largo. O certo e o errado. A verdade e a mentira. Não existe um terceiro caminho. Somente dois. Só que tem um detalhe. Quando você lê Apocalipse 12, você percebe claramente que a igreja verdadeira é aquela que guarda os 10 mandamentos. Quando você vai para Apocalipse 17, você percebe que a igreja falsa é uma igreja rebelde, prostituta. É aquela que fugiu da obediência e se estabeleceu numa comodidade espiritual de transgressão dos princípios da Bíblia. Só que Apocalipse 17
ela apresenta uma mulher prostituta como sendo a mãe, como sendo a igreja mãe, e diz que essa mulher tem filhas. E essas filhas são igrejas que saíram da mãe. Então, isso que está em Apocalipse 17 é o que aconteceu exatamente quando, presta atenção, quando Martinho Lutero se levantou e começou a reforma protestante do século XVI. Ali, o que aconteceu? Essa reforma protestante que era interessante, a ideia de Lutero era boa, a visão dele era interessante, era bíblica, era correta, mas depois os protestantes que saíram do catolicismo, os protestantes apostataram. Hoje, os protestantes que deveriam ser protestantes fiéis à Bíblia, eles simplesmente apostataram. E quando a gente fala apostataram, significa que eles não se firmaram no propósito original para o qual eles surgiram através de Lutero. Então o que aconteceu? Em 1999 e ano 2000, essas pessoas ligadas ao movimento protestante de Lutero, eles foram ao Vaticano e pediram desculpas, pediram perdão pelo que Lutero fez. Isso é uma coisa muito terrível e séria. Ou seja, desculpa porque nossos antepassados fizeram um movimento protestante. Então o que aconteceu? Eles começaram agora um movimento para trazer de volta as filhas. É o que diz Apocalipse 17. Esse é o ecumenismo do mal. Por quê? Porque a mãe, Apocalipse 17, quando fala da mãe, apresenta a mãe como uma prostituta, aquela que prostituiu os princípios da Bíblia. Aquele movimento religioso que prostituiu os princípios da palavra de Deus. Então é chamada de prostituta, só que as filhas que aparecem em Apocalipse 17, elas são igualmente prostitutas. Por quê? Porque elas seguem exatamente a ideia da mãe. As filhas também rejeitam os 10 mandamentos. Ou seja, as igrejas que seriam protestantes, elas também rejeitam os 10 mandamentos, assim como a mãe. Então, o que acontece hoje com o movimento ecumênico do mal é o seguinte: essas igrejas que são contrárias aos 10 mandamentos, elas estão unidas. Estão unidas em doutrinas, estão unidas em propósito, estão unidas nos seus ideais. Entende? Está acontecendo uma aliança. É essa aliança que existiu no primeiro século. Essa aliança que existiu quando a Bíblia conta a história do cristianismo e chega aquele momento de Constantino, o Grande, e o bispo Eusébio, quando igreja e política dão as mãos. Pois é, isso que aconteceu no passado e gerou uma perseguição, gerou um problema, isso está acontecendo hoje outra vez. Hoje, esses movimentos que são contrários aos 10 mandamentos estão trabalhando, estão unidos outra vez. Esse é o movimento ecumênico do mal, por isso você tem que tomar cuidado, entendeu? E o texto bíblico de Apocalipse 18 fala que essa grande Babilônia mística, Babilônia espiritual, ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque os filhos de Deus, as pessoas sinceras que estão nesses movimentos, essas pessoas vão sair de lá. Porque a Bíblia diz, Apocalipse 18, verso 4, diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu. Então Deus tem um povo que está nesses movimentos também. Deus tem seus filhos lá. E quando ele fala assim, sai dela, povo meu, Deus está dizendo que ele está buscando seus filhos sinceros que estão nesses movimentos prostituídos. E à medida que os filhos de Deus vão saindo dos movimentos errados, então Deus vai cumprindo o seu plano de João 10, quando ele fala haverá um rebanho e um pastor, e ao mesmo tempo a grande Babilônia vai cair. E finalmente, no final da história, ficará claro, estará muito claro, os dois grupos. O grupo fiel e o grupo infiel. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus. Aqueles que seguem a Bíblia como ela é e aqueles que simplesmente tentam remendar, tentam encontrar argumentos para justificar a sua transgressão. Entendeu? As duas linhas de pensamento, os dois movimentos, eu acho que está claro. E aí? Aí eu pergunto, e agora? O que a gente tem que fazer? Agora, o que você tem que fazer é o seguinte, é estudar a Bíblia.
Não tem outro jeito, meu amigo. Não tem outro jeito. Não fique buscando sonho. Ah, Senhor, me dá um sonho, porque eu preciso que o Senhor fale comigo em sonho. Não fique buscando, ah, pastor, qual é a revelação de hoje? Entendeu? Não é para buscar isso. Entendeu? Não é isso que você tem que buscar. O que você tem que buscar é essa revelação aqui, ó. Essa aqui. Entendeu? A sua revelação está aqui. A revelação que você precisa está aqui. O sonho que você quer está aqui. A resposta que você quer está aqui. A revelação que você necessita está aqui. Não fique buscando nos homens, porque o homem é pecador como você. Nós somos pecadores. Então o homem não pode fechar a Bíblia e agora começar ele querer revelar as coisas para você. Ah, porque o meu pastor é ungido do Senhor. Ok, ele pode até ser ungido do Senhor, mas ele só pode falar com autoridade com esse livro aqui, ó. Entendeu? Se ele não usar esse livro, não adianta ser ungido do Senhor. Aliás, não é ungido do Senhor. Sem a Bíblia, não é. Entendeu? Para ser ungido do Senhor, tem que estar com a Bíblia na mão e ler a Bíblia e ensinar a Bíblia. E não ficar aí com argumentos falsos. Eu fico às vezes até um pouco chateado, você entende? Quando eu vejo esses movimentos por aí, onde as pessoas estão ensinando absurdos. Não ensinam a Bíblia, ensinam absurdos. E cada dia que passa, aparecem novos movimentos. Deus, Ele chama a sua e a minha atenção. E eu quero aqui, olha só. Presta bem atenção nisso aqui. Olha só, Mateus 22, verso 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conversar muito sobre isso, você não acha? Muito e muito. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar. Vamos sentar aqui no sofá, vamos sentar aqui em casa. Aqui é o meu cantinho, aí é o seu cantinho, estamos juntos. Vem para cá, chega mais perto. Pode vir mais perto, vem para cá. Vem comigo aqui, chega pertinho de mim. Vamos conversar assim, olho no olho, entendeu? Porque olho no olho é a hora que você sente que a pessoa está falando a verdade com sinceridade e com a autoridade da palavra de Deus. Chegou pertinho? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que apresentamos hoje no programa sobre o ecumenismo tem um propósito: abrir sua mente, ajudar você a se preparar melhor. Porque o nosso único interesse aqui no Arena é a sua salvação. Nós não temos nenhum outro interesse em você. Nosso interesse é a sua salvação. Esse é o propósito principal e único desse programa. Por isso, nós abrimos aqui a Bíblia para lhe mostrar esse caminho. O caminho certo, o caminho de Deus. Lembre-se, existem dois caminhos, um verdadeiro e um falso. Existem duas igrejas, uma verdadeira e outra falsa. Existem dois ecumenismos, um de Deus e um do diabo. Nós precisamos nos manter firmes no caminho de Deus, seguindo a Bíblia Sagrada, seguindo de acordo com a Bíblia. Se você seguir de acordo com a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus que diz: sai dela, povo meu. Se você frequenta alguma igreja que não aceita os 10 mandamentos, sai dela, povo meu. Se você frequenta alguma igreja que não aceita o sábado, sai dela, povo meu. Se você frequenta alguma igreja onde não ensina a Bíblia, sai dela, povo meu. Entendeu? Apocalipse 18, verso 4 é para você. Ouça essa voz, ouça esse chamado e tome uma decisão. Tome uma decisão. A questão é a seguinte: às vezes as pessoas estão tão ali enraizadas naquele movimento que a pessoa tem medo do pastor. Olha aqui, não tenha medo de homem não, rapaz. Não tenha medo. Você tem que temer a Deus e não aos homens. Porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado para você. E eu termino dizendo o seguinte: quando os ímpios se uniram no passado, eles construíram a Torre de Babel. Lembra? Vou repetir. Quando os ímpios se uniram no passado, eles construíram a Torre de Babel. Mas quando o povo de Deus se uniu no passado, aconteceu o quê? O Pentecostes. A pregação do Evangelho para milhares de pessoas, e Pedro, num sermão, levou ao batismo cerca de 3.000 pessoas. Você viu os dois pontos?
Então hoje, Deus está chamando os seus filhos. E Deus está chamando você para que você faça parte da igreja verdadeira, para que você faça parte do povo de Deus, para que você siga exatamente o que está na Bíblia Sagrada. Está disposto? Aceita o chamado? Aceita o chamado de Apocalipse 18, verso 4? Aceita o convite de Deus? Se você aceita, meus parabéns. Se você não aceita, eu só posso orar por você e nada mais. Mas para você que aceita, eu quero orar por você, quero entregar sua vida nas mãos de Deus. E depois da oração, procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Nós estamos colocando aqui o site onde você encontra uma igreja. Aí você vai ver esse endereço, você vai lá no seu computador, entra lá, você vai localizar a igreja adventista do sétimo dia mais perto de você. Vá até a igreja, procure o pastor, procure o líder da igreja, procure alguém lá. As pessoas vão te receber de braços abertos. Você vai fazer parte de uma classe bíblica, você vai entrar num grupo de estudos da Bíblia, você vai conhecer a palavra de Deus, você vai saber o certo. E depois que você tiver o conhecimento da palavra de Deus, você saberá o que fazer, que caminho tomar, como agir e como viver. Entendeu? É simples, não tem complicação. Só depende da sua postura, da sua decisão. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje. Nós queremos sim fazer parte do Teu povo. Jamais queremos fazer parte do ecumenismo do mal. Nós queremos estar no rebanho do Senhor. Por isso, eu entrego essa pessoa, esse casal, essa família, esse jovem, esse homem, essa mulher, nas Tuas mãos. Livra-o do mal, livra-o das armadilhas de Satanás e prepara-o para a salvação eterna quando Jesus voltar. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.